Olá, meu nome é Ricardo Falcão, sou prático na Amazônia há 25 anos, presidente da Praticagem do Brasil e vice-presidente da Associação Internacional de Práticos Marítimos. Hoje vamos conversar um pouco sobre diversos aspectos da nossa atividade, começando por este vídeo. Como vocês podem ver, a praticagem é uma atividade de risco. Envolve o risco de morte que corremos a cada embarque e desembarque, pois ainda não inventaram o meio mais seguro além do helicóptero. E envolve o risco que administramos a bordo para a sociedade, já que os navios que conduzimos carregam toneladas de combustível só para consumo, isso quando não transportam também petróleo, gás e outras cargas poluentes. Mas, afinal, o que é exatamente praticagem? É a atividade que conduz os navios na sua entrada e saída dos portos, tanto na sua navegação no canal de acesso até os terminais, quanto na desatracação e atracação deles. Este serviço é realizado a bordo pelo prático ou pilot nos outros países. Como vimos no vídeo, é o profissional que embarca da sua lancha no navio em movimento, a partir de uma escada estendida no costado da embarcação. No passadiço, a sala de comando do navio, o prático dá ordens de leme ao timoneiro, da máquina ao comandante e de puxar e empurrar aos mestres rebocadores. Além disso, ele monitora o tráfego ao redor, combina cruzamentos com outras embarcações e coordena o serviço de amarração do navio. O prático é o representante do Estado a bordo. Ele tem sempre que pensar suas ações com muita antecipação para evitar um acidente. Para se ter ideia, navios de médio para grande porte, mesmo utilizando máquina atrás, podem avançar 1 milha náutica até parar, ou seja, quase 2 quilômetros. Muito diferente de um carro que logo reage à sua pisada no freio. Como eu falei, o serviço de praticagem não se resume às manobras de atracação e desatracação, mas inclui toda a navegação no canal de acesso até os terminais. Essa navegação pode se estender por 25 milhas náuticas, ou seja, 46 quilômetros aproximadamente, e em zonas de praticagem como Rio de Janeiro e Paraná, até 615 milhas náuticas ou 1.139 quilômetros, como na Bacia Amazônica Oriental, no trajeto entre Macapá e Itacoatiara, no Rio Amazonas. Trata-se do mapa que nós vemos agora. Esta é a maior zona de praticagem do mundo, onde eu trabalho, que equivale à distância de Portugal até quase a Ucrânia. Lá, como as viagens podem durar 4 dias, são necessários 2 práticos se revezando durante a navegação. A segunda maior zona de praticagem do mundo também fica na Amazônia e vai de Itacoatiara até quase a fronteira com o Peru, passando por Manaus. A propósito, zonas de praticagem são as áreas estabelecidas pela Marinha que exigem o serviço do prático na condução dos navios. Pessoal, mas por que o comandante não pode ele mesmo conduzir, atracar sua embarcação, desatracá-la e fazer o caminho de volta até o oceano? Porque o comandante recebe treinamento para navegar somente no alto mar. Isso, no inglês, se chama Ship Maneuverability. Já o prático é treinado em Ship Handling. Apesar de ambos serem traduzidos como manobra, são coisas completamente diferentes. Nós, os práticos, somos treinados para navegar e manobrar em uma única zona de praticagem. São áreas mais restritas ao tráfego, onde as embarcações se comportam de maneira diversa e existem condições com as quais os comandantes não estão familiarizados, como ventos, correntes, ondas e marés. E essas são as consequências de se navegar sem prático a bordo. Quem não lembra das mortes do naufrágio do Costa Concórdia na Itália? E deste navio que se partiu nas Ilhas Maurício, derramando toneladas de óleo. Além da perda de vidas e da poluição ambiental, temos os prejuízos materiais de um acidente e os prejuízos econômicos causados pelo fechamento de um porto. Existe toda uma região no seu entorno que exporta e importa insumos para a população. No Pará, por exemplo, há um terminal inoperante até hoje por conta de uma embarcação que afundou em 2015, com uma carga viva de bois. Foi uma tragédia em todos os sentidos. A título de exemplo, estes foram os custos de 2 acidentes icônicos.
O Exxon Valdez, que encalhou no Alasca, foi a maior tragédia ambiental da indústria marítima. Foram gastos 4 bilhões de dólares só de limpeza. O comandante não tinha experiência para navegar em uma área que naquela época era de praticagem facultativa. No caso do Costa Concórdia, foram 2 bilhões de dólares apenas para removê-lo do local. Depois do acidente, passaram a exigir 2 práticos a bordo. Por outro lado, os custos de todos os incidentes com prático a bordo nos últimos 20 anos não chegam a 2 bilhões. Isso não significa necessariamente que houve culpa do prático. Podem ser casos de um navio cujo leme travou, perdeu uma máquina ou sofreu um apagão no meio da manobra. Vejamos o caso do Exxon Valdez e de outras tragédias emblemáticas. 1979, Trinidad e Tobago. Petroleiros Atlantic Empress e Agent Captain colidem no Caribe. Foi o maior acidente envolvendo navios-tanque. 26 pessoas morreram e 287 mil toneladas de óleo foram derramadas, o equivalente a 160 piscinas olímpicas. 1989, Estados Unidos. Petroleiro Exxon Valdez encalha no Alasca. Vazamento de 36 mil toneladas de óleo atinge 2.400 quilômetros. Morreram 350 mil pássaros, 3.500 lontras, 250 águias, 250 focas, 14 baleias e um número incalculável de peixes. Devido à demora na contenção, foi o maior acidente em danos ambientais. 1993, Escócia. Petroleiro Breyer encalha nas Ilhas Shetland, no Mar do Norte. Vazamento foi de 83 mil toneladas de óleo. Acidente causou 6 anos de proibição para a pesca. Infelizmente, a cultura da navegação é de aceitação de risco, visando a busca incessante pelo lucro. Mas é importante lembrar que o navio, a carga e a responsabilidade sobre terceiros estão segurados. E quanto àquela zona econômica atingida, como fica? E os pescadores? E a população ribeirinha?